Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso de uma jovem de apenas 17 anos. Ela morava nos Estados Unidos, um caso que aconteceu no ano de 2010 e foi um caso muito triste. É claro, aconteceu numa cidade muito pequena, onde aquele assunto meio clichê, né? De não acontecer muito esse tipo de coisa, uma cidade pequena, tranquila, e infelizmente aconteceu esse crime tão terrível e é um caso resolvido, mas algumas pessoas acreditam que ele não está completamente resolvido e que a polícia talvez deu uma versão diferente do que realmente aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Se inscreve, deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda muito. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mackenzie Cowell. Mackenzie Nicole Cowell nasceu no dia 1º de abril de 1992. Ela morava em Orlando, localizada em Washington, nos Estados Unidos. Em 2010, a jovem estava com 17 anos e no último ano do ensino médio na Winnet High School. Ela fazia parte do grupo de dança da escola. Além disso, ela trabalhou como modelo e estudava cosmetologia na Academy of Hair Design. Ela era apaixonada por dança. Em qualquer lugar que tocasse uma música, ela dançava. Sua relação com seus pais era ótima e eles sempre estavam em contato um com o outro através do celular. Dia 9 de fevereiro de 2010, como de costume, Mackenzie frequentou as aulas na Academy of Hair Design, localizada bem no centro da cidade. Perto das 3 horas da tarde, ela avisou seus colegas que sairia, mas era bem rápido, em questão de 15 minutos ela estaria de volta na escola, e ela mandou também, nesse exato momento, uma mensagem para o seu namorado, só com "e aí, tudo bem?". Nada mais na mensagem, parecia uma mensagem comum e até naquele momento parecia tudo ok. Ela tinha um encontro com seu pai naquela noite, os dois marcaram de jantar juntos e o seu pai, lá por umas 5h40 da tarde, por aí, ele mandou uma mensagem para ela não visualizou, ele ligou, então ela não atendeu o telefone, caiu na caixa postal e ele ficou preocupado porque isso não era nada comum. Ela sempre atendia ao telefone quando ele ligava, independente de qualquer momento, e ele ficou com uma sensação de que algo ruim aconteceu. O tempo foi passando e nenhum sinal de Mackenzie. Ela não atendia o celular e quando chegou a noite, todos os seus familiares estavam muito preocupados porque ela não voltou para casa. Mais tarde naquela noite, um proprietário no remoto condado próximo relatou um carro abandonado perto da sua garagem. A polícia rastreou o registro do carro até o pai de Mackenzie, que informou que a jovem estava desaparecida naquele momento. O carro estava localizado a mais ou menos 64 quilômetros de distância da sua casa na cidade de Orlando. A polícia iniciou as primeiras investigações no carro. Eles encontraram a bolsa dela dentro e também algumas peças de roupas, mas o celular da jovem não estava no carro e também o seu cartão de débito estava faltando. A polícia encontrou no local apenas 2 pegadas que não foram muito importantes naquele momento. A polícia iniciou as buscas pela jovem e começaram pelo local que ela foi vista pela última vez. Por lá, eles encontraram nas câmeras de segurança seus últimos passos. Nas imagens, vemos a jovem passando pelo estacionamento e se dirigindo até o seu carro e saindo com ele.
O gabinete do xerife do condado de Allen começou a investigação sobre o desaparecimento da jovem. Eles utilizaram helicópteros para vasculhar a área perto de onde o carro dela foi encontrado. Mandados de buscas foram emitidos para registros telefônicos da Mackenzie e atividades nas redes sociais para ver se eles encontravam alguma coisa. A pedido do xerife, o FBI foi chamado para ajudar na investigação. A família ajudou nas buscas e procurou em vários bairros, cidades próximas, mas não encontraram nenhum sinal da jovem. No dia 13 de fevereiro, o corpo de Mackenzie foi encontrado nas margens do rio Columbia, perto de Queens, em uma comunidade turística a cerca de 32 quilômetros de Wenatchee. Ela foi encontrada totalmente vestida e com seus pés na água. Uma casa vazia para venda estava localizada a cerca de 46 metros de onde o seu corpo foi encontrado. Mais tarde, através de uma autópsia, foi determinado que ela foi estrangulada, recebeu um trauma contuso na cabeça e uma laceração profunda no pescoço. Uma faca foi encontrada em um de seus ombros e foi a arma utilizada para realizar o crime. No dia 25 de fevereiro, mais de 1.800 pessoas participaram de uma cerimônia de uma homenagem para Mackenzie. Com certeza chocou muito a região. Como eu falei, era uma cidade até então tranquila, que esse tipo de crime, é claro, não acontecia com uma jovem de 17 anos. As pessoas ficaram muito preocupadas, desesperadas até, para entender o que aconteceu, quem fez aquilo com ela. Depois de ter o corpo, a polícia agora estava atrás do assassino e, como de costume, o namorado de Mackenzie deu o seu depoimento e os detetives o levaram para realizar o teste do polígrafo. Fizeram perguntas para ele como se ele sabia quem matou a jovem ou se ele tinha algum envolvimento no caso, e todas as respostas que ele deu foram negativas, mas ele não passou no teste quando foi perguntado se ele sabia o que aconteceu com ela. Os detetives mantiveram Joaquim Villassano, o namorado, sob vigilância. Outro que fez o teste do polígrafo foi Joe Fisher, o namorado da mãe da Mackenzie. Joe brigou com a Mackenzie um dia antes dela desaparecer e ela disse para sua mãe: ou é ele ou é eu. Com o andamento das investigações, a polícia concluiu que eles não tinham nenhuma ligação com o caso, nenhuma evidência física foi encontrada para ligá-los ao crime. O caso foi a maior investigação multi-agência na área de Wenatchee desde uma tentativa de bombardeio em série em 1997. A polícia entrevistou mais de 800 pessoas durante o curso da investigação. A polícia não tinha muitas pistas até que o caso teve uma reviravolta. Liz Reid, uma estudante universitária, informante da polícia e ex-traficante de drogas, jurou que sabia quem matou Mackenzie e que o vídeo da Mackenzie saindo da escola de beleza não era a última imagem dela gravada com vida. Liz diz que viu o próprio assassinato se desenrolar em uma fita de vídeo assustadora gravada pelos assassinos. Liz ainda disse que Sam Cuevas e Emanuel Cerros assassinaram Mackenzie em um caso de confusão de identidade. Os dois supostamente acreditaram que ela era uma informante. No vídeo, segundo Liz, é possível ver Sam dizendo: "Eu sufoquei aquela vadia para calá-la". As informações que a Liz dava para a polícia pareciam muito verdadeiras. Ela até disse qual foi a arma utilizada no crime, que foi a faca, e é claro que a polícia não tinha revelado isso ao público ainda. E ela também disse que estava com um anel que era da Mackenzie e que um dos assassinos fez com que ela fosse até o local do crime e pegasse esse anel e ficasse com ela. Ela deu o anel para a família não reconheceu, disse que aquele anel não pertencia a Mackenzie. Mais tarde, Liz retirou sua alegação de ter visto o vídeo do assassinato. Como resultado, a polícia começou a questionar se a Liz realmente estava falando a verdade. Cuevas e Cerros foram entrevistados pela polícia e apresentaram seus álibis, depoimentos de testemunhas e registros telefônicos que os colocaram em outro lugar no dia do desaparecimento da Mackenzie. Então, eles não eram mais os suspeitos do caso. A polícia procurou muito pelo tal vídeo que a Liz disse que viu, mas nunca o encontraram. A mulher nunca foi considerada uma suspeita no caso.
Informações importantes apareceram no caso e a polícia tinha agora um outro suspeito chamado Christopher Scott Wilson, um colega de classe da Mackenzie, de 29 anos, na Academy of Hair Design. A polícia recebeu uma carta em que afirmava que o Christopher tinha uma obsessão por morte, cadáveres e assassinos em série. Um de seus colegas disse à polícia que ele falou que trabalhava em casas funerárias e que gostava de cortar pessoas. A pessoa que escreveu essa carta era Tel Case, e era mais um informante da polícia, só que ele era muito problemático. Ele cumpriu pena na prisão, era amigo do Chris Wilson e tinha um histórico de doença mental. Os investigadores passaram a ver o Chris Wilson como um desajustado profundamente perturbado, cuja fascinação obsessiva pela morte, segundo eles, o levou a trabalhar em uma casa funerária. Mas não foi só porque o Chris era diferente dos demais e que gostava de serial killers que fez a polícia o considerar o principal suspeito no caso. Em 6 de outubro, Chris Wilson foi preso sob suspeita de assassinato de 2º grau e sob fiança de $1 milhão. O DNA encontrado em uma fita adesiva perto de onde o corpo da Mackenzie foi descoberto ligou Chris ao crime. De acordo com os investigadores, Chris deixou a escola de beleza logo após a Mackenzie no dia em que ela desapareceu, só que ele não aparece nas câmeras de segurança porque ele saiu pela porta dos fundos. Algumas testemunhas foram até a polícia e contaram que no dia que ela desapareceu, eles viram um homem com um físico muito parecido com o do Chris, próximo ao local onde o carro dela foi encontrado depois. Mas o que mais ligou o Chris ao crime contra a Mackenzie, além do DNA, que foi uma pista muito importante, foi que a polícia encontrou uma mancha de sangue dentro do apartamento dele e depois das análises ficou comprovado que o sangue era da Mackenzie. Em dezembro daquele ano, a polícia fez mais uma prisão. A amiga de Christopher, chamada Tissa Schwinliman, foi de início acusada de ter ajudado o Christopher a esconder o corpo, mas depois ela foi apenas acusada de obstrução da justiça em um caso não solucionado. Detetives alegaram que muitas fotos foram encontradas no computador de Chris e de Tissa posando com uma pessoa morta no local do apartamento de Chris onde estava a mancha de sangue da Mackenzie. Tissa afirma que não tinha conhecimento dessa mancha de sangue e que Chris a obrigou a ficar parada naquele local para tirar as fotos. Os promotores elevaram a acusação de Christopher Wilson de assassinato de 2º grau para 1º grau em abril de 2011, afirmando que suas ações foram premeditadas. Antes do início do julgamento, Chris Wilson rejeitou um acordo judicial na qual ele teria recebido uma sentença de prisão de cerca de 6 anos e meio em troca de se declarar culpado de homicídio culposo em 1º grau. A equipe de defesa de Chris disse que o sangue encontrado no apartamento foi plantado pela polícia e, segundo a defesa, deveria ter mais sangue no apartamento, já que o crime foi muito violento. O juiz determinou que a acusação não teria permissão para trazer à tona a história de trabalho do Chris nas casas funerárias, sua tatuagem do Hannibal Lecter ou sua atividade em fóruns online de assassinos em série. Após o início da seleção do júri para o julgamento, Christopher Wilson aceitou um novo acordo judicial. Ele se declarou culpado de homicídio culposo em 1º grau de Mackenzie Cowell, bem como o de roubo em 1º grau por levar o seu telefone celular e agressão em 2º grau por um caso não relacionado. Ele foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão. Chris, depois, ele manteve a sua inocência. Ele disse que mal conhecia a Mackenzie, que eles nunca saíram, nunca tiveram relacionamento e que tudo foi plantado pela polícia para fazer que ele fosse o responsável por tudo aquilo. Christopher Wilson entrou com uma moção para retirar a sua confissão de culpa, mas a moção foi rejeitada pelo Tribunal de Apelação de Washington. Ele está preso atualmente e está programado para ser elegível para a liberdade condicional em 2023. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu falei, é um caso resolvido, ele pegou a sua pena, até achei uma pena baixa, mas foi porque ele confessou e depois ele voltou atrás e disse que não era o responsável por aquilo. Mas é claro que nós temos muitas evidências que ligam ele, o DNA numa fita adesiva perto do corpo da Mackenzie, também o sangue no apartamento dele, que é claro a maior evidência, mas como eu contei pra vocês, ele alega a sua defesa
defesa alega que a polícia plantou isso, já que ele era conhecido por gostar de serial killers, trabalhava numa casa funerária, então talvez a polícia pensou, bom, ele pode ser o suspeito perfeito e vamos colocar a culpa nesse garoto aqui, enfim. Claro que isso nunca foi provado e o que é o certo até então nesse caso é que ele tirou a vida dela, a gente não sabe o motivo, não fazemos ideia do que aconteceu, já que ele confessou, mas depois ele voltou atrás, e na verdade ele confessou ali só para não pegar uma pena maior. Então fica difícil da gente entender melhor o que aconteceu naquele dia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.